amigas e amigos, e estamos começando hoje aqui no canal um novo quadro chamado Esmaltando e Falando. E é basicamente isso mesmo. Vocês sabem aqueles vídeos que estão em alta nas redes sociais, onde acontecem 2 vídeos ao mesmo tempo? Vai ser a mesma coisa aqui, eu vou trazer assuntos pra cá, eu vou estar falando sobre um assunto com tema livre mesmo, e vai estar se passando um vídeo de uma esmaltação aqui pra vocês. E o tema aqui do primeiro Esmaltando e Falando é a minha lipo de papada. Eu fiz uma lipo de papada, gente, já faz um tempo. E vocês devem estar olhando e pensando, mas Gabi, tem uma papadinha aí ainda, né? Então, esse é um dos temas desse vídeo também, delicado, gente. Então, eu vou contar valores pra vocês, vou contar o que eu achei, como foi a minha recuperação, os lados positivos e os lados negativos de uma lipo de papada, então bora lá! Em dezembro de 2022, eu comecei uma lipo de papada enzimática, que é aquela sem corte, que eles fazem uma aplicação de enzimas, no caso, e elas agem ali, reagem com a gordura localizada, né? E aí, a partir disso, vai diminuindo essa gordura. A primeira coisa a se fazer foi uma avaliação, então, com a profissional que iria fazer a minha lipo enzimática. Então, eu fui lá nesse lugar, né? Eu não vou dizer o nome porque aqui a gente vai falar sobre a lipo enzimática, eu não quero muito falar sobre o lugar, tá? Depois vocês vão entender um pouco melhor. Mas a primeira coisa, então, foi essa questão da avaliação. Eu fui lá e, até onde eu entendi, normalmente é recomendado fazer de 5 a 10 sessões, algo assim. E essas sessões, elas acontecem, no meu caso, né, elas aconteceram de 30 em 30 dias. Então, de 30 em 30 dias, eu retornava lá e fazia uma nova aplicação. E esse lugar que eu escolhi pra fazer a minha lipo enzimática, gente, eu não sou uma pessoa muito entendida dos lugares e dos profissionais. Eu não tenho uma pessoa que tenha uma indicação pra mim, tipo, vai lá na dermatologista tal, não sei o quê. Então, a minha lipo de papada enzimática, eu fiz em um desses lugares que são franquias, mas foi com uma profissional. E o primeiro ponto, assim, que pegou um pouquinho pra mim, é que já na hora da avaliação foi aquele momento um pouco intimidador, onde vem a profissional, ela explicou tudo certinho, tá, gente? Nada contra o trabalho da profissional, gente, pelo amor de Deus. Mas, junto com ela, já vem uma pessoa ali com a maquininha do cartão, já, sabe? E aí fica, assim, tua profissional, a maquininha do cartão, o cartão, eu, e a gente fica a minha papada, e todo mundo meio intimidado, sabe? Com a situação. É um pouquinho, eu já não gosto muito. Mas eu já cheguei com essa intenção de fazer, então ela me fez uma proposta ali, uma proposta com um valor. Eu não sei, eu não imaginava que era tanto assim, mas depois eu falo um pouco melhor sobre valores. Mas já tava ali, né, como eu disse, a máquina do cartão, eu, minha papada e profissional, eu passei lá em todas as vezes. E aí entra outra questão, quando eu fui procurar sobre a lipo de papada, normalmente, gente, vamos ser sinceros aqui, a gente não para pra pensar nisso, tipo, eu tô parada ali na frente do meu computador e penso, eu vou fazer uma lipo de papada, pelo menos eu não sou assim. Eu iria pra Comic Con nesse ano, e eu pensei, seria legal se eu estivesse com o rosto mais, né, do jeito que eu queria estar e tudo mais. Eu ganhei muito peso durante a pandemia. Acontece, gente, aconteceu com muitas pessoas. Eu realmente exagerei. Eu tava comendo, assim, igual uma coisa sem sentido mesmo. E aí eu queria estar sem papada, porque a papada, ela sempre me incomodou desde antes de eu ter ganhado peso. E aí, quando eu ganhei peso, ela ficou bem mais evidente e aquilo tava me incomodando muito. E eu decidi fazer lipo de papada ali 15 dias antes de ir pra Comic Con e... que erro! Fui lá pra minha primeira sessão, elas passam ali um anestésico e tudo mais. Depois, até nas próximas sessões, fica mais de boa. Só que, gente, a primeira sessão é terrível. Pelo menos pra mim. Eu não gosto de agulha, então eu senti praticamente toda a aplicação. Elas fazem uma marcação bem aqui assim, ó, como se fosse um retângulo aqui assim mesmo. E vai, tipo, vários pontinhos de agulhadinhas e chega... Nas primeiras não tava dando tanto, mas chega um momento que aquele monte de agulhadinha ali, eu já tava nervosa com a situação. E como vocês já devem imaginar, mas eu não imaginava tanto assim, a primeira sessão inchou demais, gente. Eu já cheguei em casa naquele dia parecendo que eu tava com um pneu aqui embaixo do rosto. Levou muito tempo, levou praticamente os 30 dias até a outra sessão pra desinchar, então foi um mês ali que eu fiquei toda errada.
Isso aqui ficou doendo muito, gente, muito, muito, muito. E é recomendado que a gente faça uma massagem ali todos os dias pra aquelas enzimas irem andando ali, não sei muito bem, mas eu tinha essa recomendação de fazer essa massagem, então eu fazia aquela massagem extremamente dolorida. Só que aí um pouco antes de eu ir pra Comic Con, né, eu fiz isso 15 dias antes da minha viagem, eu comecei a ficar roxa, e o meu roxo, eu sou uma pessoa muito pálida, eu sou toda branquela, gente. O meu roxo não fica roxo, ele fica verde ou amarelo. E começou a descer e eu fiquei com isso daqui tudo verde, amarelo, e desceu até aqui embaixo. Eu tava um Simpson. Foi melhorando nas últimas, já quase não tava dolorida, mas este é um ponto aqui sobre a lipoenzimática que eu preciso dizer pra vocês, que é um processo longo. Normalmente as pessoas escolhem fazer lipoenzimática, eu mesma, porque todo mundo fala, tipo, nossa, o pós-operatório de uma lipo que é com corte e tudo mais é muito longo, é muito dolorido, tem que fazer drenagem. Só que eu acredito, gente, que esse processo de ficar dolorido, fazer as drenagens, tentar fazer massagens e não passe de 6 meses, né? Que foi o tempo que eu fiz a minha lipoenzimática, e durante todos esses 6 meses eu fiquei inchada, eu precisei me programar pra gravar, por exemplo. Também os valores, eles não se comparam muito, né, gente? A lipoenzimática, ela já pesou no meu bolso e eu não teria condições naquele momento de fazer uma lipo com corte, então tudo tem que ser colocado na balança. Tô aqui contando pra vocês que nem uma amiga mesmo, tá? Tô só lembrando as coisas falando. E tudo aqui que eu tiver fotos, eu vou mostrando pra vocês. Só que tem uma coisa assim, ó, que aí é outro ponto aqui desse vídeo. Vamos pro próximo tópico. Lá nesse lugar onde eu fiz a minha lipoenzimática, eu assinei um termo onde elas diziam ali, se tu não quer que a gente use a tua imagem pra publicidade ou pra mandar no WhatsApp e tudo mais, tu marca aqui que não. E eu marquei que eu não gostaria de ter minha imagem divulgada ou associada ou enviada de qualquer forma. Mas mesmo eu marcando essa opção, elas fizeram fotos todas as vezes que eu fui lá. E eu pensei assim, não vou me preocupar muito em fazer fotos em casa, porque eu marquei lá no termo que eu não queria, então provavelmente, né, elas estão tirando essas fotos porque elas vão me enviar depois, e aí eu vou poder ver, acompanhar o processo. Isso que eu nunca recebi essas fotos. A moça que fez o meu procedimento, ela disse que essas fotos seriam enviadas, que eu podia comparar depois e tudo mais, mas eu até pedi também, mas essas fotos nunca foram enviadas, então eu fiquei com um material super escasso aqui pra mostrar pra vocês mesmo. Outro tópico aqui pra gente falar sobre também é que desde o primeiro dia que eu fui lá, eu recebi uma recomendação delas que eu deveria fazer atividade física ou pelo menos me movimentar um pouco. Realmente, gente, assim, eu entendo a problemática de chegar alguém e te dizer isso, né? Mas durante a pandemia eu tava 100% sedentária, então já era uma coisa que eu precisava fazer pra minha saúde mesmo, gente. Eu tava só parada mesmo. Então, mesmo que elas não tivessem me dado essa recomendação, era algo que eu precisava fazer porque tava ruim do jeito que tava. Desde o primeiro dia que eu fui lá pra fazer a minha lipoenzimática, eu comecei, a gente comprou aqui em casa uma bicicleta ergométrica, que normalmente, o que acontece? A gente compra a bicicleta ergométrica pra botar as roupas em cima, pro gato dormir no banquinho, pra pegar poeira também, aí a gente limpa lá e diz, amanhã eu vou usar, aí nunca usa. Mas vocês acreditam que não foi o que aconteceu aqui em casa? Eu tô usando até hoje a bicicleta ergométrica. Eu também não sei o que aconteceu com o universo, mas eu uso a bicicleta ergométrica e não boto roupa em cima dela. Gente, é realmente um avanço pra sociedade. Então, juntamente com a minha lipo de papada, eu comecei a me alimentar melhor, porque tava caótica a situação, então eu comecei realmente a me alimentar melhor, estou me alimentando melhor até hoje, e eu também faço pelo menos ali 30, 20 minutinhos de exercício sempre, constantemente, mas por consequência de pelo menos me mexer e pelo menos me alimentar um pouco melhor, eu perdi, desde a primeira sessão até a última, foram praticamente 10 quilos de diferença. Então, sempre que eu penso sobre a minha lipo de papada, eu penso nessa questão do peso também. Eu fico, eu vi diferença, mas será que foi a lipo? Ou será que foi a minha perda de peso mesmo, que não tenha sido uma coisa tão incrível, porque eu tava com um peso bem alto, então mudou 10 quilos, mas também não foi uma diferença absurda, porque
eu tava com um peso muito alto mesmo. Então esse ponto, ele realmente, eu não tenho como dizer pra vocês, é uma dúvida que não tem solução. E aí nós vamos pra outro ponto agora sobre o lugar ser uma franquia. Como eu falei pra vocês, já teve aquela situação ali no início em que chega a pessoa já com a maquininha, a gente fica fechado numa salinha, é uma situação de bastante pressão e isso normalmente tem a ver com ser um lugar de franquia mesmo, porque os funcionários eles têm metas pra bater, eles são incentivados a fazer daquela forma. Eu entendo completamente isso, por isso que eu não culpo o pessoal que tava lá, vocês entendem? Mas tem outro tipo de pressão também, que é uma pressão estética. Eu sou uma pessoa que eu tenho gostos pessoais pra beleza, eu vejo um tipo de beleza diferente. Não é porque ter a boca com preenchimento tá na moda que eu vou achar bonito todas as bocas com preenchimento. Isso é uma opinião completamente pessoal, gente. Mas vocês sabem que hoje em dia, principalmente até da forma como elas explicam lá, elas mostravam, por causa que aí tu faz o cálculo assim, ó, aí tu bota uma linha aqui, tem que ficar assim. E eu não gosto de ver dessa forma, eu nunca gostei de ver dessa forma, porque eu acho que o rosto da pessoa, a beleza de uma pessoa, ela não pode ser medida. Para algumas pessoas ela pode. Tá tudo bem, é só pra mim que não mesmo. E como vocês já devem imaginar, enquanto estava sendo feita ali a aplicação e naquele momento ali que eu ficava com elas, rolava também essa pressãozinha de tipo assim, nossa, mas tu poderia fazer tal coisa, ou tu poderia fazer tal coisa. Principalmente a questão do queixo. Gente, eu sou uma pessoa que desde que eu era pequenininha, eu não sei, é como eu falei pra vocês, a beleza ela é uma coisa que, às vezes eu vejo beleza em uma coisa, vocês não, e aí outra pessoa sim, outra pessoa não. Eu acho queixo pequenininho bonitinho. Eu sempre gostei de queixo pequenininho, isso é uma coisa totalmente dentro de gosto pessoal. Então, entrou aí essa questão do queixo, gente, é que o queixo foi uma questão muito forte. Eu até decorei um nome que eu não sabia, que é o tal do mento, que elas botaram lá numa coisa, fizeram o tal do cálculo lá e mostraram que tinha que ficar com a linha, e eu não queria botar queixo. Gente, eu não quero botar queixo. Eu não quero botar queixo. E as pessoas não entendem isso, e elas ficavam tipo, porque eu tenho o cálculo, e eu não quero botar queixo. Inclusive, eu tô desenvolvendo um novo medo. Eu tinha medo de, sei lá, do escuro, eu tinha medo de ver alguma assombração, alguma coisa. Agora eu tenho medo de queixo também. Me falaram tanto que eu já tava assim, queixo. Aí tem aqueles filmes de terror que tem uma mãozinha que vai atrás das pessoas e assombra elas. Eu sonhava que tinha um queixo andando e vindo atrás de mim. Eu tava traumatizada. E aí entra aquela parte de gosto pessoal de novo, gente, porque elas me mostravam antes e depois de outras pessoas, tipo, olha como o mento aqui preenchido, o queixo da pessoa, ficou mais harmonioso, aí puxou aqui, fez ali, fez lá, olha como ficou mais harmonioso. Como eu, Gabi, não gosto de queixo, eu não achava bonito. Eu achava sempre o antes melhor. E, gente, isso eu vou dizer assim, com todo o respeito do mundo, isso é uma coisa totalmente dentro de gosto pessoal, e se a pessoa que fez tá se achando linda, é isso que importa. Mas quando elas me mostravam esses antes e depois, e entrava a minha questão de gosto pessoal ali, eu só conseguia ver aquele episódio que o Lula Molusco fica harmonizado no Bob Esponja, vocês sabem? E eu só conseguia enxergar aquela imagem depois, que ele fica com um queixo super harmonizado, e eu não queria virar o Lula Molusco harmonizado. Eu acho que vocês entenderam, né? Pra que vocês consigam entender como a minha cabeça, ela tem os gostos dela, tá entendendo? Quando começou há muito tempo lá atrás, aquela questão da bichectomia, que o pessoal tirava essa gordurinha daqui, eu olhava pras pessoas e eu ficava, gente, a pessoa foi lá pra envelhecer 10 anos. A pessoa tava com um rosto todo baby face, todo preenchidinho, bonitinho, tinha o rostinho, coisa mais bonitinha, porque eu gosto de rosto redondo, eu sempre achei muito bonito o rosto redondinho, assim. A pessoa ia lá e tirava o que eu achava mais bonito nela e eu não conseguia, né? Aquilo era incabível pra mim. Mas é como eu disse, tudo certo, assim, com quem fez, não se arrependeu, mas eu sempre mantive muito forte os meus gostos pessoais. Não adianta, gente, eu posso olhar dezenas de pessoas com o queixo preenchido, eu vou continuar gostando de queixo pequenininho. Então, assim, é uma franquia, normalmente vai rolar uma pressãozinha a mais, tu tem que estar com os teus gostos muito claros quando tu for lá. E agora que eu já falei pra vocês sobre o meu medo de queixo, eu vou falar sobre o valor, então. Eu paguei em 6 sessões, eu paguei R$2.300 em suaves prestações. Eu faria de novo, até porque, gente, tá fora do meu orçamento aqui agora, conseguir fazer uma lipo com corte. Se eu tiver oportunidade, se algum dia der certo, eu provavelmente vou fazer, porque é aquilo, se tá me incomodando,
eu vou mexer mesmo. Eu tenho os meus gostos pessoais, mas tem as coisas que eu quero fazer ou não, vou fazer. O que eu achei? Uma diferença leve. Talvez tu estiver pensando assim, vou fazer uma sessãozinha, 2, 3... Não sei se tu vai reparar a diferença, tá bom? Na minha experiência, nas primeiras sessões, eu não reparei diferença. Foi lá pela quarta, quinta sessão que eu realmente, assim, ok, saiu aquele, tinha, isso aqui ficou, sabe quando a gente come muito sódio? E aí a barriga da gente fica meio dura, fica uma gordura meio dura. Parecia uma gordura resistente aqui que eu tocava e ela tava empapadinha. Então isso saiu, então tá tudo bem. Não é uma coisa que eu posso dizer pra vocês, gente, olha só, estou, até porque eu não tô, né, gente? Vocês estão vendo? Tem papada aqui ainda, como eu comecei o vídeo dizendo. Então, pra mim, na minha experiência pessoal, foi um resultado bem leve, mas a experiência de fazer em uma franquia, em um lugar assim, eu acho que eu não voltaria a fazer, tá bom? Eu quero fazer agora bioestimulador de colágeno, eu quero fazer outros tipos de procedimento que eles são o colágeno, o bioestimulador de colágeno, pelo que eu entendi, tu vai dar um up na tua pele, assim. Muito provavelmente em breve vou fazer, mas vou procurar um lugar mais direto com uma dermatologista, algo assim que eu não sinta essa pressão de colocar um queixo. E este foi o primeiro Esmaltando e Falando, e eu quero que vocês deixem aqui nos comentários sugestões de temas pros próximos. Como eu disse pra vocês, a esmaltação aqui do meu lado, ela tá sendo só pra complementar, vocês podem assistir a esmaltação ou eu falando. Então os temas aqui do Esmaltando e Falando, eles são livres, pode ser um assunto que tá em alta, pode ser qualquer coisa, eu venho aqui, dou minha opinião pra vocês, a gente conversa, vamos conversar aqui nos comentários também, eu espero muito, muito que vocês tenham gostado desse novo quadro aqui no canal e até o próximo vídeo então, gente. Tchau!